Graças a Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os seus familiares. Eu estou aqui, neste momento, na Praia do Forno, e entrando aqui ou adentrando nessas águas, o Senhor me traz à memória o dia em que Pedro teve uma noite frustrante. O dia em que o apóstolo Pedro se frustrou, se decepcionou, se entristeceu. A Bíblia fala que, pisei num buraco aqui, a gente fica meio com medo, né? Tem que ficar esperto, porque com água não se brinca. A Bíblia fala que Pedro, certa noite, pega lá o seu barco, juntamente com seus amigos, e ele sai para uma pesca. Sabemos muito bem, de acordo com a história, que Pedro ele era pescador. E era um pescador profissional, modéstia à parte, um dos melhores pescadores da Judéia. Segundo o relato de alguns estudiosos, talvez o melhor pescador. Todas as pessoas gostavam de pescar com Pedro, estar com Pedro, ainda que ele fosse um homem um pouco ignorante naquele momento, sem a presença de Deus. O seu temperamento ainda não havia sido doutrinado, lapidado, porque os temperamentos são doutrinados e lapidados, são tratados pelo Espírito de Deus. Veja que ele vai para alto mar. E se Pedro foi para alto mar para buscar peixes, nós sabemos muito bem que um pescador não sai na podre. O que é sair na podre? Sair numa noite que não vai ter peixe. Eles sabem o tempo da lua, eles sabem a temperatura da água, do mar, como que vai estar, né? O pescador, quando sai, ele vai em busca de uma pesca maravilhosa. E a Bíblia fala que durante toda a noite, Pedro, ele tenta pescar, mas ele não consegue. Ele busca, com certeza, em várias partes daquele mar e não consegue nada. Então veja que quando vai chegando a madrugada ou quando vai amanhecendo o dia, começa a bater uma preocupação no coração de Pedro. Por quê? Sabemos muito bem que o pescador, quando ele vai ao mar, as pessoas que compram o peixe dele, logo pela manhã, já esperam na areia da praia. O pescador chegar para quê? Para comprar do pescador os peixes, os melhores peixes. Os melhores peixes são comprados quando o pescador está desembarcando, logo pela manhã. Então Pedro começa a pensar: o que eu vou falar para aquelas pessoas que estão me esperando na areia, para aquelas pessoas que estão esperando o peixe? Pedro começa a pensar na vergonha, na verdade, a vergonha que ele iria passar. O que os outros pescadores diriam, tentar uma noite toda e voltar frustrado, voltar decepcionado. A Bíblia fala que quando Pedro está voltando, logo ao longe ele avista a areia da praia. E quando ele avista a areia da praia, ele percebe algo diferente. Que algo diferente? Ele percebe que, ao contrário dos outros dias, as pessoas estavam viradas de costa para o mar. Ele esperava, ou sempre, todos os dias, as pessoas ficavam viradas de frente, aguardando os pescadores chegar. Só que neste dia, as pessoas estavam de costa. E por que estavam de costa? Porque neste dia, o Senhor Jesus estava naquela praia. E como o Senhor Jesus estava naquela praia, ele estava ministrando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Pedro aproveita aquela oportunidade, veja só, ele vai saindo de mansinho com o seu barco, sem que ninguém reparasse, sem que ninguém notasse, mas Jesus havia notado. E Jesus dá um grito, Jesus fala com ele: ei Pedro, coloque o seu barco na água. A Bíblia fala que o barco de Pedro já estava na terra. Decepcionado e frustrado, Pedro saiu da água. Quantos que estão me assistindo agora, quantos que estão me ouvindo agora, que um dia você também teve nestas águas, a água do Espírito, porque a água na Bíblia simboliza o Espírito, a água na Bíblia simboliza a palavra de Deus. Em determinado momento da sua vida você se frustrou, você se decepcionou, você se entristeceu e você disse: eu não quero mais, eu não aguento mais. E você simplesmente tirou o seu barco da água, você simplesmente saiu da presença de Deus. Às vezes você saiu por uma injúria, por uma calúnia, por uma difamação, porque um irmão disse isso, porque um irmão disse aquilo, porque um pastor disse isso, ou porque um pastor disse aquilo. Quero dizer para você que não foi pastor que morreu por você na cruz. O seu negócio não é com o irmão, o seu negócio é com o Pai. Então deixa que esses irmãozinhos falam para lá e coloque novamente o seu barco na água, volte
porque Jesus nunca te abandonou. A Bíblia fala que mesmo Pedro estando frustrado, Jesus disse, volta com o barco para a água. E Pedro obedeceu. Pedro pega o seu barco, coloca novamente na água e Jesus disse, agora você vai me levar no seu local de desonra. Me leve onde você foi frustrado, Pedro. Aonde foi a sua maior decepção. E eu digo para você aqui neste momento, Jesus está falando contigo. Qual área da sua vida que você está frustrado? Qual área da sua vida que você está decepcionado? Você está decepcionado porque às vezes você conquistou na força do seu braço. Você está decepcionado porque às vezes você conquistou na sua capacitação humana. Mas é hora de levar Jesus contigo até essa área da vida que até hoje só houve decepção. A Bíblia vai dizer que Jesus chega com Pedro naquele local e Jesus fala para ele, Pedro, lança a rede, Pedro. E Pedro disse, mas Senhor, eu pesquei a noite toda, e eu não consegui pegar nada, e agora pela manhã, os peixes maiores não ficam nas águas pela manhã, Senhor, eu sou pescador profissional. Jesus disse, rapaz, esquece a sua capacidade, esquece o seu jeito de pensar, esquece o seu jeito de trabalhar e entra no meu mover. Deixa eu fazer na sua vida do meu jeito. Você já viu que do seu jeito não dá certo? Por que Jacó se tornou usurpador? Por que Jacó se tornou enganador? Por que Jacó se tornou mentiroso? Jacó, na verdade, foi traduzido para o português como Jacó, mas o nome é Iacov. Iacov não significa, como estão dizendo por aí, aqui no português, que é enganador, usurpador, mentiroso. Não. Não temos a letra J no alfabeto hebraico. O nome de Jacó era Iacov. Iacov significa aquele que conquista na força do seu braço. Ele se tornou enganador e mentiroso por causa disso, não é por causa do nome dele. Ele se tornou enganador e mentiroso porque ele conquistava na força do braço dele. Tudo que a gente conquista na nossa capacitação sem a bênção de Deus não dá certo. Tem que haver o nosso esforço, mas tem que haver a bênção de Deus, que é o principal. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, não é isso que está na palavra? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia, né? Em vão vigia aqueles que trabalham na casa, não é isso que está lá na palavra? Não é isso que está no livro de Salmos? Trazendo para o nosso português. Veja, meu amado irmão, veja, minha amada irmã, que Pedro obedece. E quando Pedro lança a rede na água, diz ali a palavra do Senhor, que a rede enche de peixes. E Pedro começa a puxar e com muita dificuldade, porque Pedro diz, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar. E eu estou fazendo um desafio para você, sobre a palavra deste homem de Deus que está ministrando neste vídeo, Senhor, eu vou tentar de novo. E você vai conseguir. Você vai voltar nessa área que você era decepcionado e Deus vai te abençoar, viu? Deus vai te abençoar. Eu não sei qual é a área da sua vida, poderia enumerar várias, financeira, sentimental, conjugal, talvez uma cura interior que você necessita, uma libertação, eu não sei, mas Deus o sabe. E a Bíblia fala que eram tantos peixes e Jesus disse, Pedro, peraí, antes de você pegar isso tudo de peixe, cadê aquelas pessoas que estavam com você durante a noite? Cadê aquelas pessoas que lutaram com você durante a noite para pegar os peixes e não conseguiram nada e também estavam frustradas? E a Bíblia fala que Pedro chamou os outros frustrados. Pedro disse, Senhor, estão na areia da praia. Veja só, através de uma alegria que estava agora no coração de Pedro, Pedro vai buscar outras pessoas decepcionadas. Depois desse vídeo, Deus começa a mudar a sua história, mas não é para você ficar à toa não, é para você buscar os outros decepcionados também. Os outros que você sabe que está triste também. E o interessante neste texto é que essas pessoas estavam com Pedro durante a noite. E Pedro chamou eles, venham participar comigo do meu momento de alegria. Para mim terminar esse vídeo eu digo para você, não se esqueça, quando você estiver no bem bom, quando você estiver no melhor, não se esqueça, nunca se esqueça daqueles que passaram com você os seus dias de frio. Nunca se esqueça daqueles que choraram com você. Uma coisa eu aprendi, eu nunca devo me esquecer daqueles que estenderam as mãos para mim quando eu estava caído. Que Deus abençoe poderosamente, um forte abraço de seu irmão em Cristo, pastor Jairo Rangel.